Estamos ao vivo! Você está aqui no Ressignificar o Trabalho, que é o portal de transformação da carreira dos profissionais de RH. Se você é da área de RH, seja muito bem-vindo. Se você pretende atuar um dia com RH, seja bem-vindo também. E se você não é da área de RH, também fique muito à vontade, tá? Porque aqui tem espaço para todo mundo. No encontro de hoje, então, nós vamos falar sobre os 3 erros que impedem o crescimento profissional do profissional de RH. Bom, crescer é bom e todo mundo gosta, né? Isso é fato. Mas a gente sabe também que nem todo mundo está disposto a pagar o preço, né, do crescimento, porque crescer profissionalmente envolve uma série de fatores que, primeiro, a maioria das pessoas desconhece e, segundo, quando conhece, não necessariamente elas estão dispostas a fazer, né? E alguns desses itens eu vou até comentar aqui com vocês nessa palestra hoje. Recomendo que você já pegue papel e caneta, porque não adianta muito a gente achar que para a gente crescer numa empresa, a gente precisa trabalhar demais, né? Fazer hora extra, ficar até tarde, mostrar serviço, porque quando alguém decide que vai crescer profissionalmente, que quer ser promovido, que quer aumentar o salário, qual que é a primeira reação da pessoa? Ela fala, bom, vou ficar até mais tarde, vou mostrar serviço, vou pegar mais atividades do que aquelas atividades que eu tenho que realizar, e isso vai fazer com que eu cresça. Mas é aí que reside o grande erro da maioria dos profissionais, né? Trabalhar muito, trabalhar demais, trabalhar além do horário, não necessariamente é aquilo que a empresa espera de você. Por quê? Porque, não sei se você já parou para pensar nisso, mas quando uma vaga ela é aberta, ou seja, uma posição é criada numa empresa, independente do setor, tá? Essa vaga ela é criada para resolver um problema que a empresa tem naquele momento, que o setor tem naquele momento. Então, você é criado para resolver problemas específicos, realizando atividades específicas. Quando você começa a querer abraçar o mundo, a querer fazer de tudo para ser visto, enfim, mostrar serviço, para ganhar uns pontinhos ali com o chefe, com a chefe, você muitas vezes está saindo do foco inicial das suas atividades, que era justamente atender esses problemas que você foi contratado para resolver, né? Então, as pessoas ficam super chateadas, super frustradas, porque trabalham até tarde, porque fazem hora extra e não são reconhecidas. Talvez o reconhecimento não venha justamente porque as suas atividades estão desconectadas dos objetivos da empresa, né? E por falar em objetivos estratégicos da empresa, você sabe quais são os objetivos estratégicos da empresa onde você trabalha? Hum? Talvez por ser da área de RH você tenha uma ideia, né, de quais são esses objetivos. E olha só, eu não estou falando de quais são os serviços ou produtos que a empresa oferece. Eu estou te perguntando se você de fato sabe quais são os objetivos estratégicos da empresa. Onde que essa empresa quer chegar? Onde que ela planeja estar daqui 5 anos, né? Por que essa empresa existe de fato? O que ela entrega para as pessoas, para além do produto ou do serviço que ela oferece? Você tem informação sobre isso? Infelizmente, a maioria das pessoas desconhece os objetivos estratégicos da empresa. E esse é justamente o primeiro erro, né, que as pessoas cometem e que impedem esse profissional de RH de crescer dentro daquela empresa. Porque quando a gente desconhece os objetivos estratégicos de uma empresa, as nossas atividades elas tendem a ficar muito desconectadas do propósito maior daquela organização. O que eu quero dizer com isso? Lembra que eu falei que a pessoa foi contratada para resolver um problema, né? Aí a pessoa está lá, focada nas suas atividades e tudo mais, e ela faz aquilo de uma maneira muito mecânica e desconectada de outras coisas. Então, fica cada um no seu setor, cada um na sua mesa, na sua estação de trabalho, fazendo as suas atividades, obviamente, imagino eu, né? Da melhor maneira possível, mas não necessariamente que esses objetivos eles estão sendo pensados pela pessoa, né? Então, por exemplo, trazendo aqui para o nosso cenário de RH, né? Para as pessoas que atuam nessa área de RH. Vamos pensar no recrutamento e seleção. Você não está simplesmente em busca da melhor pessoa para aquela vaga. Você precisa encontrar
a melhor pessoa, o melhor profissional para ajudar a empresa a atingir os objetivos estratégicos dela. Entende? Como é muito além de só selecionar o melhor candidato, não adianta você trazer o candidato mais alinhado com as soft skills, com as hard skills, se aquele candidato não vai ajudar a empresa a crescer, se aquele candidato não vai ajudar com que a empresa chegue onde ela quer chegar daqui a alguns anos, né? Vamos pegar outro exemplo. No subsistema de departamento pessoal, por exemplo, não basta só você fechar uma folha redondinha, né? Ai, meu Deus, eu sou orgulhoso porque esse mês a folha ficou redondinha. Isso não é o suficiente. Não basta só fechar uma folha redondinha. Você precisa encontrar e buscar no mercado ferramentas que ajudem você a fechar essa folha redondinha em menos tempo possível, com mais assertividade, para que cada vez mais você deixe esses sistemas fazendo essas atividades automáticas, né, operacionais, para que você possa fazer atividades analíticas que ajudem a empresa a crescer. Como, por exemplo, buscar ferramentas de People Analytics, que hoje vem muito, a gente ouve falar muito, né, sobre People Analytics, que nada mais é do que uma análise preditiva que ajuda a empresa a economizar, inclusive com turnover de funcionários, né? Então, veja, se a empresa pode economizar com demissões, né, com alto índice de turnover, ou com processos trabalhistas também, e pode direcionar esses recursos para o crescimento dela mesma, isso, consequentemente, vai impactar no crescimento dos profissionais que fazem parte daquela empresa, certo? Porque se a empresa está crescendo, os profissionais vão crescer junto com ela, né? Então, veja, isso para citar só 2 subsistemas até agora, né? Agora vamos trazer um pouquinho para a parte de benefícios. Mas o que mais que eu posso fazer na área de benefícios, além de contratar o benefício e pagar o benefício em dia? Gente, benefício não é só fazer o que todas as empresas fazem, oferecer o que todo mundo oferece. Não é mandar kitzinho para o funcionário na casa dele, para ele tirar fotinho e postar no Instagram, postar no Stories. Não é só isso. A gente precisa entender quais são as reais necessidades dos colaboradores da empresa onde a gente atua, né? Muitas vezes, aquele benefício, vamos pegar um exemplo de academia, é ótimo na startup X, mas será que dentro da minha realidade esse benefício funciona? Será que é isso que os funcionários querem, né? Para que eles se sintam, enfim, para que a vida pessoal deles fique melhor e para que isso reflita na performance que ele tem no trabalho? Talvez não, né? Então, muito além de pagar um benefício em dia, contratar um benefício, eu preciso realmente verificar se esses benefícios, eles estão alinhados com os objetivos estratégicos da empresa e estão alinhados com as necessidades dos colaboradores. Cada empresa tem um perfil diferente de colaborador e a gente precisa levar isso muito em conta. Até eu lembrei de uma situação aqui que foi bem simbólica para mim, quando eu atuei nessa área de cultura organizacional. Eu trabalhava numa empresa no passado, onde o dono da empresa, ele teve uma ideia assim que, sinceramente, se a gente for avaliar aqui, é muito interessante, né? Ele, no final do ano, levava as pessoas nos melhores e mais caros restaurantes da cidade para fazer a confraternização de final de ano, porque na visão dele eram lugares onde, dentro daquele perfil, né, econômico dos funcionários, eles talvez nunca pudessem ir, então ele gostava de proporcionar isso para as pessoas. Mas uma das primeiras coisas que os funcionários me falaram quando eu cheguei nessa empresa é assim: Jaque, esse ano a gente pode fazer um churrasco na festa de final de ano? Então, assim, você veja a discrepância, né? O dono da empresa, ele tinha uma ótima intenção. Só que essa intenção dele de levar as pessoas no restaurante mais caro para que elas tivessem essa experiência, estava desconectado do que as pessoas realmente gostam, né? Daquilo que faz com que elas fiquem à vontade. Então, para elas, valia muito mais um clima descontraído de um churrasco, né? Uma tarde numa chácara, do que toda aquela postura que você tem que ter num restaurante. Porque por mais que você reserve parte do restaurante ou todo o restaurante para uma equipe específica, não é a mesma coisa, né? De você estar numa chácara, numa tarde, celebrando ali o final de semana. Então, por isso que eu falo de novo, né? Sobre a gente realmente refletir
se as nossas atividades elas estão conectadas com os objetivos estratégicos e com as necessidades das pessoas. E se você parar para pensar um pouquinho mais a fundo, a necessidade dos colaboradores, né, se elas estiverem atendidas, elas vão servir aos objetivos estratégicos da empresa. Porque um colaborador, né, que tem ali, sente como se suas necessidades estivessem sendo atendidas, percebe que a opinião dele importa para aquela organização, certamente a entrega dele, a postura dele no trabalho é diferente, né? A performance realmente é totalmente diferente. Outro exemplo que a gente pode usar dentro do subsistema de RH. A CIPAT não é só um treinamento que você realiza uma vez por ano, um treinamento onde você pega lá palestrante X, Y, Z e traz para falar com os funcionários sobre saúde do trabalhador. Será que é só isso mesmo? Não é só isso, sabe? Você trazendo essa conexão com os objetivos estratégicos da empresa, você pode organizar uma CIPAT, né, uma semana de treinamentos, que para além do âmbito da saúde do trabalhador, da saúde física, digamos assim, você pode abranger o colaborador na sua integralidade, né? O colaborador é um ser humano e ele vai do aspecto físico, né, ao aspecto emocional. Por que não trazer para a CIPAT questões que tratem de dramas, de questões muito particulares que os colaboradores estão vivendo ali no dia a dia, né? Só que é óbvio que para você saber quais são as necessidades dos colaboradores, é óbvio que você tem que estar mais próximo deles, né? E infelizmente esse é um erro que muitos profissionais de RH também cometem, até um erro bônus que eu não coloquei ali na apresentação, mas as pessoas atuam ali dentro do RH e elas não vão até as pessoas, não ouvem as pessoas, né? Não ouvem no almoço, não ouvem no corredor, não ouvem nos intervalos, e aí tem uma atuação realmente muito desconectada dos colaboradores. E aí, estando desconectada dos colaboradores, obviamente, o que você vai fazer talvez não reflita na performance deles e não atende os objetivos estratégicos da empresa, né? Assim como ações de endomarketing, né? Ações de endomarketing não é só festinha, não é só festinha. Como eu comentei no exemplo agora há pouco, sobre essa empresa onde eu trabalhei, que a empresa oferecia uma festa de final de ano em lugares caros, lugares chiques, e as pessoas queriam simplesmente uma tarde numa chácara fazendo churrasco e se divertindo. Então, é muito mais do que uma festinha, é muito mais do que um bombonzinho numa data comemorativa, sabe? Realmente entender o que os colaboradores esperam nesse aspecto mais subjetivo, né, do relacionamento entre ele e a empresa, e poder proporcionar isso para que a pessoa se sinta mais à vontade de estar ali, para que a pessoa se sinta pertencente àquele lugar e que isso reflita nos resultados que ela tem no dia a dia, né? Porque, afinal de contas, o RH, se a gente for pensar bem, é o setor que realmente ressignifica, né, o trabalho das pessoas, ressignifica a experiência que elas têm com relação ao trabalho. Então, a atuação, ela tem que ser mais estratégica. E esse é justamente o erro número 2, né? O erro número 2, que é, de fato, agir de forma mecânica, né? E é preciso que a gente aja de forma estratégica. A nossa atividade nunca é só uma atividade, né? Eu acabei de citar para vocês alguns exemplos de como atuar de forma estratégica nos subsistemas que o RH tem na empresa. Então, a gente precisa, assim, como que eu posso dizer? A gente precisa conhecer quais são os objetivos do lugar onde a gente trabalha. E aí, muitas vezes, você pode falar assim, mas Jaque, eu não consigo saber quais são os objetivos estratégicos da empresa onde eu trabalho, não tenho essa informação, sei lá, conversei com o meu gestor, fui atrás dessas informações, mas eu não, ninguém me dá essas informações. E aí que vem o pulo do gato. Você acessa as redes sociais da tua empresa, você acessa o site da empresa, a parte de notícias, você vê as avaliações dessa empresa no Google, o que as pessoas têm a dizer sobre ela, porque assim, ó, geralmente, o time de comunicação e marketing, eles estão muito próximos da diretoria da empresa. Então, eles conhecem de A a Z quais são os objetivos daquela organização. Então, se você passar a acompanhar efetivamente as redes sociais da empresa, não só, eu vou dar um likezinho aqui no post de vez em quando da empresa, não. Passe a acompanhar, leia as postagens com atenção e entenda qual é a imagem que aquelas postagens que o time de marketing faz está tentando passar para o mercado, né? Isso diz muito sobre os objetivos estratégicos que essa empresa tem. Então, não é desculpa você
você fala, mas o gestor não me conta quais são os objetivos estratégicos da minha empresa. Busca esses objetivos estratégicos. Ou vamos supor que as redes sociais da sua empresa sejam desatualizadas. É uma empresa muito pequena, não tem um departamento de marketing. Mas, poxa, conversa com pessoas de outros setores, com a área comercial, por exemplo. A área comercial também sabe claramente onde a empresa quer chegar. Se aproxime dessas pessoas, né? Busque informação. E se você trabalha numa empresa de um porte um pouquinho maior, com certeza tem notícia sobre essa empresa na mídia, né? O que, que as pessoas estão falando sobre essa empresa? O que, que a mídia está falando sobre essa empresa? Quem são os concorrentes da empresa onde você trabalha? Você sabe de cor quais são? Você precisa saber, até para que você possa acompanhar quais são as boas práticas de gestão de pessoas que essas empresas realizam nas empresas deles, né? Nesses concorrentes. Então, você consegue avaliar, inclusive trazer muitas dessas iniciativas para dentro do lugar onde você trabalha hoje. Então, tipo assim, Jaque, mas e se o meu gestor não quiser implementar essas ideias ali que eu vi lá na área de gestão de pessoas do concorrente, não quiser fazer? Gente, é fato, nem todas as ideias vão ser aplicadas, mas assim, só o fato de você estar buscando boas práticas no mercado e trazendo isso para a tua equipe, para o teu gestor, isso faz toda a diferença, né? Mostra que você realmente está ali fechadão com os objetivos da empresa, está comprometido e engajado em trazer as melhores práticas. E assim, quando você traz melhores práticas dos concorrentes da empresa, você ganha uns pontinhos a mais no sentido assim, olha só, além de saber quais são os concorrentes da empresa de core, eu ainda estou acompanhando quais ações, quais atividades práticas eles estão realizando ali na área de RH deles para que possa trabalhar um clima organizacional melhor, para que diminua o índice de turnover, enfim, qual seja o objetivo daquela organização. E você consegue ter acesso a esse tipo de informação nas redes sociais dos concorrentes, né? Assim como você deve acompanhar as redes sociais do lugar onde você trabalha, você pode acompanhar as redes sociais dos concorrentes, principalmente o LinkedIn, onde são compartilhadas as melhores práticas na área de gestão de pessoas. E aí, a partir do momento que você visualiza, né, o que essas empresas estão fazendo lá na organização delas, enfim, você já começa a ter alguns insights de coisas que você pode trazer aí para dentro da sua organização, né? Porque vamos lá, se vocês atuam, né, em mercados parecidos, né, afinal de contas, concorrentes trabalham no mesmo mercado, né? Então, possivelmente tenha um perfil parecido de colaborador entre essas empresas. Então, pode ser que muitas práticas realizadas nesses concorrentes também funcionem aí para o time de vocês. Então, vale muito a pena realmente você fazer essa pesquisa de mercado, tá? Outra coisa muito legal que eu falei aqui e que pouquíssimas pessoas fazem é avaliar o que as pessoas estão dizendo no Google sobre a empresa onde elas trabalham, né? Então, quer dizer, quando você vai num restaurante, quando você vai num hotel, quando você vai fazer uma viagem, a primeira coisa que você faz é pesquisar ali no Google quais são as avaliações sobre aquele lugar, né? Então, você olha o que as pessoas falam, se as pessoas gostam, não gostam, quais são os aspectos positivos e negativos desses lugares, mas da tua empresa você não faz isso, né? E quando você deixa de ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre a sua empresa, você deixa de ter recursos, ter insumos para que você possa efetivamente atuar de uma maneira mais estratégica e sair do piloto automático. Então, assim, o que eu quero dizer com isso tudo? Saia do automático. Chega de ser um RH que aperta botão, né? Você não é um RH que aperta botão e você não vai crescer sendo um RH que aperta botão. Estude, acompanhe, né? Conheça o lugar onde você trabalha, conheça os setores onde você trabalha, os objetivos, porque só quando você conhece é que você pode atuar efetivamente de maneira estratégica, né? Então, assim, mas já que eu não tenho criatividade para agir de maneira estratégica, você deu vários exemplos aí de mudança de mindset que eu posso ter com relação a recrutamento e seleção, a employee experience, a diminuição no índice de turnover, departamento pessoal, mas eu não tenho criatividade. E eu te digo, você não precisa de criatividade. Você precisa conhecer as dificuldades e os desafios da empresa onde você trabalha. Porque o cérebro humano, ele foi feito para resolver problemas, né? Então, quando a gente se depara com um problema, automaticamente, magicamente, a solução parece que vem
não é que a solução venha, é que nós somos naturalmente resolvedores de problemas, né? Então você não precisa ser criativo, você vai passar a ter essas ideias a partir do momento que você conhecer de fato quais são as dificuldades daquela organização. Porque muitas vezes as pessoas pensam assim, é como se fosse deslocado, né? A diretoria lá, o board lá, né, o conselho lá e eu aqui. Não, a gente está falando da mesma empresa, a gente está falando de objetivos em comum, né? Então você precisa sim conhecer quais são os desafios dessa empresa. Pesquise notícias sobre a área de atuação em que você trabalha. Vamos supor que você trabalha numa instituição financeira. O que está rolando no mercado financeiro, né? Quais são as notícias, o tal do Pix que está todo mundo falando, né? Entenda quais são as perspectivas e quais são os desafios. É muito legal quando você pesquisa notícias sobre determinados setores econômicos, porque geralmente vem junto uma análise, né, desses cenários e possíveis soluções, né? São matérias mais críticas, assim, onde o jornalista faz uma análise bem interessante com relação a esses cenários. E a partir dali, você vai ter muitas ideias para que você possa trazer para dentro do lugar onde você trabalha, né? Muito tem se falado no tal do RH estratégico. O RH nunca vai ser estratégico se os profissionais de RH não pensarem de forma estratégica, né? Porque o RH, o ecossistema de RH, ele é composto por profissionais de RH. Se o profissional de RH não pensa de maneira estratégica, o RH não vai ser estratégico, né? Não importa se a equipe tenha um profissional de RH, 2 profissionais de RH, 30 profissionais de RH, o que é bem raro, né? Geralmente é muita gente fazendo, pouca gente fazendo muita coisa. Mas, enfim, é preciso que essa mentalidade parta do profissional para o setor, né? O setor é um reflexo do que são os profissionais daquele departamento. Então, assim, o que acontece, né? Quando você vira essa chave, você para de agir de forma mecânica e passa a atuar de forma estratégica no setor de RH. O teu gestor vai perceber, né? A primeira pessoa que vai perceber é o teu gestor, porque você vai passar a conversar com ele sobre assuntos mais sênior, digamos assim, né? Você vai estar falando ali sobre estratégia, você vai estar falando sobre futuro, você vai estar trazendo sugestões, ideias de melhoria para a atividade que vocês desempenham hoje, e isso vai acender uma luzinha ali na cabeça do gestor. Ele vai pensar, nossa, fulano me surpreendeu, né? Nunca tinha me abordado dessa forma, ou ninguém aqui do setor costuma conversar comigo com tanta profundidade sobre o negócio. E isso é bem interessante, porque daí, a partir desse momento, o teu gestor ele vai passar a olhar para você com outros olhos, né? E aí, o objetivo de crescer, que é o que a gente está falando aqui nessa live, ele vai ficar cada vez mais próximo, né? Porque não adianta também a gente ter ações e fazer coisas para que a gente possa crescer se o nosso gestor não perceber, né? Então, assim, eu até tive um gestor no passado que ele falava, contava muito para mim a história da galinha, né? Até vou ver se eu consigo lembrar essa história direito, mas basicamente assim, não adianta só a gente botar os ovos, a gente precisa contar para todo mundo que a gente colocou esses ovos, né? Que é o que a galinha faz. Lógico que a gente não vai contar vantagem, a gente não vai fazer isso de uma maneira arrogante, a gente vai fazer isso de novo, essa palavrinha, de forma estratégica, né? Chamando para conversar mais vezes sobre o negócio, sobre a empresa, né? Sobre o que eu posso fazer de diferente aqui nessa função que eu tenho para que eu possa ajudar a empresa a atingir os objetivos que ela tem, né? E além disso, não só o teu gestor vai perceber, como a empresa vai perceber, né? Pessoas de outros setores vão perceber, porque a sua atuação dentro da RH ela vai passar a ser um pouquinho diferente, né? Você vai se envolver com mais colaboradores de outras áreas e as pessoas vão começar a perceber. As suas ações vão refletir ali no ambiente de trabalho, né? E as pessoas vão começar a lembrar de você de uma outra maneira, né? Então, assim, trabalhe para construir um legado dentro do RH, sabe? Para que se um dia você precisar sair desse lugar, porque ele ficou pequeno para o seu crescimento, ou que você tenha outros objetivos e você voluntariamente queira sair dali, para que você tenha um portfólio, né? Para que você tenha recomendações a partir de uma estratégia que você, de uma atuação estratégica que você teve e que fez a diferença naquele lugar, né? Então, assim, a nossa vida é muito mais do que bater ponto, sabe? A gente pode deixar a nossa marca pelos lugares onde a gente passa. E já que a gente está no trabalho a maior parte do nosso tempo, por que não, né? Usar esse lugar como campo para que a gente possa construir o nosso legado, para que a gente possa olhar para trás e falar:
eu construí isso, né? É tão gostoso, assim, para além de um crescimento financeiro, né, ou de promoção mesmo de cargo, é aquela sensação, assim, de tipo, eu sou demais, né? E isso é bom para todo tipo de profissional. Todo mundo quer se sentir útil, né? Quer se sentir que faz a diferença ali no lugar onde trabalha. Então, assim, faz toda a diferença. E aí tem outro aspecto também que eu queria trazer para vocês com relação a essa atuação mais estratégica, né? Para sair do piloto automático, é assim, participe das reuniões, não porque você tem que participar, mas porque você quer participar, porque você quer aprender, porque você quer entender quais são os desafios da empresa. Muita gente vai para a reunião, né? Ai, que saco, mais uma reunião. Ai, não sei o que, mais uma reunião. Gente, as reuniões, por mais improdutivas que elas pareçam, elas trazem uma oportunidade gigantesca da gente conhecer melhor os desafios do negócio. E a gente não está falando até agora de agir de forma estratégica, então quer um prato cheio melhor do que reuniões para discutir os rumos da empresa? Então, assim, né, onde mais você vai ter tanta informação assim direto na fonte como nessas reuniões? Comece a olhar para esses encontros de uma outra maneira, sabe? Ouça o que os outros setores têm a dizer sobre a empresa, principalmente aquelas reuniões que são com todos os setores, né, da empresa, não só a diretoria. Escute a percepção de cada uma das áreas e pense assim: eu, enquanto RH, de que forma eu posso contribuir nos desafios que essa área está trazendo aqui para essa reunião, né? Que esse departamento está vivenciando hoje. Porque, de novo, né? Se o nosso cérebro é feito para resolver problemas, a partir do momento que a gente prestar atenção nesses problemas que estão ao nosso redor, que até então a gente estava no automático, a gente não percebia, agora a gente vai passar a perceber, a gente vai ter uma atuação mais estratégica e mais criativa, porque as ideias elas vão começar a surgir naturalmente, né? Então, assim, recapitulando, né, tudo que a gente falou, saia do automático, tá? Conheça melhor a empresa onde você trabalha, os objetivos dessa empresa, busque informações, dá um Google aí com o nome da empresa, veja tudo que estão falando sobre ela, porque essa é a única maneira que você pode efetivamente agir de forma estratégica. Sem conhecimento sobre a empresa, não dá para agir de forma estratégica, não adianta, tá? Você não vai fazer milagre, você não vai agir de forma estratégica e você não vai conseguir se desenvolver profissionalmente nessa empresa. Talvez consiga se tiver um plano de cargos e salários, aí um plano de carreira, onde daqui 2, 3 anos, muitas vezes 7 anos, você vai conseguir subir um degrauzinho, né? Mas aí é aquilo, você vai estar perdendo a oportunidade de efetivamente sentir que você faz a diferença, porque é diferente a gente atuar como um apertador de botão e como uma pessoa que aperta um botão de um jeito que só aquela pessoa aperta esse botão, né? Faz toda a diferença. E aí a gente chega, então, ao nosso erro, número 3, né? Esse é o erro, eu acho que o erro mais clássico, assim, não só dos profissionais de RH, mas de todas as áreas, né? Falar que não tem tempo. Ai, eu não tenho tempo de participar de eventos, eu não tenho tempo de assistir palestras, eu não tenho tempo de me atualizar. Gente, olha só, nos últimos 3 meses, só nos últimos 3 meses, hein? Eu listei mais de 50 eventos gratuitos para atualização de profissionais de RH, dos temas mais diversos que vocês podem imaginar: diversidade e inclusão, recrutamento e seleção, people analytics, que mais? LGPD no RH, departamento pessoal e social. Gente, foram assim, tipo, muito, mas muito conteúdo. E aí eu te pergunto, de quantos deles você participou? Nenhum, né? Bom, é esse que é o ponto, sabe? Ai, você fala assim, mas já que eu não tenho tempo de participar de eventos de RH. Não, você tem tempo. A diferença é que as suas prioridades são outras, né? Você não participa dos eventos não é por falta de tempo, é porque você tem outras prioridades. E assim, se atualizar pelo jeito não é uma prioridade para você. Só que precisa passar a ser, né? Porque afinal de contas, se você não participa de eventos da tua área de atuação, você vai ficar para trás. É fato, né? Olha só, imagina a situação que constrangedor o teu gestor abordar você perguntando: ai, fulano, você conhece a ferramenta X? Você olha com aquela cara de tacho, não.
Imagina se ele te perguntasse, você assistiu um evento, você participou de um evento onde comentaram sobre essa ferramenta, ou seja, você tem mais informações, e ele te pergunta, fulano, você conhece a ferramenta X? Conheço. Inclusive, parece que você leu no pensamento, porque eu estava justamente pensando em trazer essa ideia para a gente implementar aqui no nosso setor, porque eu fiz um estudo sobre a ferramenta, eu avaliei a aplicação dessa ferramenta dentro da nossa realidade e eu percebi que ela vai resolver o problema X, Y, Z que a gente tem aqui no setor. O gestor vai ficar tipo, uou, né? Nossa, de onde saiu isso? Então, assim, percebe a diferença de você estar atualizado e de você não estar atualizado? Além disso, quando você não participa de eventos de RH, ou, enfim, de não estar por dentro dos assuntos da área onde você atua, você corre um sério risco de perder o seu emprego para um sistema, para uma ferramenta de automação e nem percebeu por quê. Opa, meu Deus, perdi o emprego aqui para um robô. Não é que você perdeu o emprego para o robô, é que você deixou de saber que esse tipo de solução existe, você deixou de trazer essa solução para facilitar o teu trabalho no sentido de tirar de você as atividades operacionais e automáticas para que você pudesse focar em atividades analíticas. E aí sim você perdeu o emprego, mas você não perdeu o emprego para o robô, você perdeu o emprego pela sua falta de priorização da tua carreira em RH. Então, não culpe o robô, não culpe as novas tecnologias e passe a procurar um tempinho na sua agenda. Gente, toda semana é divulgada uma lista com todos os eventos gratuitos que vão acontecer naquela semana. Eventos online, né? A gente está na pandemia, hashtag fica em casa. Eventos que estão acontecendo de todos os assuntos possíveis e semanalmente você tem uma lista desses eventos. E detalhe, os melhores eventos, tá? Não é qualquer evento, são os melhores eventos. Essa lista está disponível gratuitamente toda semana. Mas, Jaque, aonde que está essa lista? Quem que faz essa lista? Eu faço essa lista. Dentro do Ressignificar, semanalmente eu publico para você a lista dos melhores eventos de atualização para o profissional de RH que vão acontecer naquela semana, tá? Então, assim, 1 hora por semana, gente, 1 hora por semana. Você tem 1 hora por semana. Não fala para mim que você não tem, porque você tem. Enquanto você toma banho, coloca lá a live para rolar. Geralmente esses eventos são gravados, né? Igual esse está sendo. O link fica disponível. Você pode assistir depois. Então, assim, quando você faz comida, né? Enquanto você faz janta, enquanto você limpa a casa, você tem 1 hora por semana para assistir pelo menos um evento de atualização de RH. É inadmissível que você dê um passo para trás, né? Sendo que você estava dando um passo para frente a partir do momento que você entrou aqui nessa live para entender um pouquinho melhor como você pode crescer na tua carreira de RH. Então, assim, eu vou até colocar aqui na tela para você o link, tá? Para você já entrar aí no canal do Telegram, aqui do Ressignificar. Então, assim, aproveita que a gente está falando sobre isso, entra agora no canal do Telegram, siga o Ressignificar nas redes sociais, para que você possa acompanhar esses eventos, né? Saber o que está acontecendo, inclusive para você escolher de quais eventos você vai participar. Eu não espero que você assista todos os eventos que eu divulgo, não, tá? Eu espero que você assista aqueles eventos que têm a ver com a atuação estratégica que você quer ter daqui para frente. Então, se você percebe que a diversidade e a inclusão é um gargalo na tua empresa, e você está preocupado com isso, até porque você tem visto algumas notícias, né, de coisas, enfim, que a empresa deveria estar fazendo e não está, olha nessa lista semanal e assista aqueles eventos de diversidade e inclusão. Não, já que o meu desafio na empresa hoje é a questão mesmo de contratação, né, recrutamento e seleção. Escolha nessa lista aqueles eventos de recrutamento e seleção que vão ajudar nesses desafios que você tem na tua organização hoje. Não tem problema, você não precisa assistir tudo. Mas o que você precisa é acompanhar, saber quais são esses eventos, onde estão esses eventos, né? E efetivamente poder participar de um ou outro. Às vezes você não consegue assistir durante a semana, mas assista no final de semana, não tem problema, tá? Geralmente esses eventos têm a duração de 1 hora, às vezes 40 minutos, assim, então é bem tranquilo. Não tem como você me convencer de que você não tem 40 minutos, 1 hora por semana para se atualizar, não, tá bom? E aí eu queria fazer uma provocação para você, né? Você sabia que existem hoje no mercado profissionais de RH que ganham R$ 6.837,85? Você ganha esse salário hoje? Será que ganha?
E olha só, eu te garanto que existem profissionais que têm esse salário hoje no Brasil, viu? E eu não estou falando de gerente, não estou falando de supervisor de RH, estou falando de analista de RH, né? Então, assim, como que você vai crescer na carreira de RH? Como que você vai se desenvolver se você nem conhece quais são as possibilidades que essa carreira oferece para você, né? Então, assim, tudo bem. Talvez na empresa onde você está hoje você não tenha essa possibilidade de ter um salário de 6 mil por mês, né? Como analista de RH. Mas é importante que você saiba que o mercado paga esse valor para alguns profissionais, né? Então, se a sua empresa não está pagando hoje e você quer atingir esse patamar, bora começar a colocar a cabecinha para fora da água e conhecer essas empresas, procurar essas empresas, descobrir onde estão essas organizações que valorizam o profissional de RH dessa forma. Ou muitas vezes, né, tudo bem, a gente está falando ali de um salário, provavelmente de um profissional com perfil mais sênior, né? Analista de RH é sênior. Mas como que você vai negociar aumento salarial? Como que você vai argumentar com o teu gestor uma possível promoção se você não tem nem ideia do que o mercado está praticando com relação à tua carreira? Então, assim como é inadmissível você não se atualizar com relação a conhecimento técnico, é inadmissível você não se atualizar com relação ao conhecimento da carreira em RH, né? Você precisa estar por dentro das práticas de mercado. E ali embaixo eu coloquei para você uma fonte, né, onde você pode, enfim, acompanhar esse movimento do mercado, saber qual é a remuneração média que é paga por cidade, por estado e também no Brasil. Essa que eu trouxe para você é o teto máximo, né, registrado no CAGED de um profissional de recursos humanos, analista de recursos humanos que ele ganha no Brasil hoje. Inclusive, eu vou navegar com você aqui, tá? Nesse site. Vamos lá, eu vou dividir aqui minha tela para você ver quanta informação rica, tá, que tem sobre este assunto. Veja lá. Eu vou até aumentar aqui, ó, porque daí fica mais fácil de você ver. Então, olha só, esse site salário.com.br, eu não estou recebendo um centavo, tá, gente, para fazer propaganda desse site aqui, não. É que, de fato, esse é o site mais completo que eu conheço, tá? O salário.com.br, ele traz informações diretamente do CAGED, então, assim, é uma fonte super confiável, tá? Ó, como tá escrito aqui, ó, são mais de 9 mil cargos e 1.300 segmentos de empresas em todo o Brasil. Então, as informações listadas aqui, elas trazem, são feitas a partir de uma base muito grande de profissionais, tá? Então, por exemplo, como que você faz para pesquisar? É muito simples, tá? Você vai digitar aqui, por exemplo, analista de recursos humanos. Você clicou. Aí vamos selecionar lá a tua cidade. Vamos supor que você mora em São Paulo. Então, primeiro tem que colocar o estado, depois você coloca a cidade, né? Vou encontrar a cidade de São Paulo aqui. São Paulo. Pronto. Essas 3 informações apenas que você precisa preencher, tá? Aí ele vai carregar ali em alguns segundinhos, enfim, tem que ter um pouquinho de paciência, mas vai valer a pena porque é uma pesquisa muito completa. Sinceramente, hoje é a pesquisa mais completa de cargos e salários que eu conheço no Brasil, tá? E o melhor, gratuito, né? Então, vale muito a pena a gente acompanhar esse site. Ah lá, ele trouxe os resultados, ó, analista de recursos humanos, salário 2020, São Paulo, mercado de trabalho em gestão de recursos humanos. Então, ó, essas informações foram atualizadas agora no mês de agosto, segundo pesquisa do salário.com, junto ao novo CAGED, E-Social e Empregador Web. Olha só, foram analisados 8.640 salários. Então, vocês podem ver como, de fato, essa é uma pesquisa bem abrangente, né? Você consegue ter uma média bem interessante aí do mercado. 42 horas é a carga horária, né? Média semanal que esses profissionais trabalham. E a média salarial é 3.883. Mas já que você falou que era 6 mil, calma, eu disse que 6 mil é o teto, né? A média salarial do profissional de recursos humanos é 3.883 reais. E aí eu te pergunto, você está recebendo esse salário aqui, né? Porque eu conheço muitos profissionais de RH que, infelizmente, muitas vezes ganham, sei lá,
metade disso, né? E já estão com uma trajetória aí considerável. E por que isso acontece? Porque a pessoa está desatualizada, ou porque a pessoa comete esses erros aí que a gente vem comentando ao longo dessa palestra, né? Então, ó, rolando um pouquinho mais para baixo, a gente consegue ter um pouquinho mais de detalhes sobre a atuação do analista de recursos humanos, né? Então, aqui a gente está falando da cidade de São Paulo, aí ele traz, né, a média do piso e traz o teto, desculpa, o mínimo do piso, né? O máximo e também a média. E aí você consegue, inclusive, avaliar outras cidades e até mesmo no Brasil, tá? E aí aqui ele traz algumas tabelas com outras informações mais completas que você pode navegar, enfim, vão te ajudar a entender um pouquinho melhor o cenário. Aqui também ele fala sobre a demanda, né? Se a demanda é crescente, se a demanda é decrescente no mercado de RH. A gente percebe, ó, que esse ano a gente teve uma queda de 23% nas contratações, possivelmente por conta da pandemia, né? Então não se assuste, não é que a área de RH está ficando defasada, é que por um lado tem a questão da pandemia mesmo, né? Que reduziu os postos de trabalho, mas por outro é aquilo que a gente falou também, né? As ferramentas de automação aí da área de RH. Então, você precisa anteceder, né? Não deixe que a ferramenta, os robôs, enfim, a automação, ela leve o teu emprego embora. Você já faça a tua parte desde já, traga novos insumos ali para o teu trabalho para que você realmente possa ser visto como um profissional diferencial, que além de não perder o emprego, quando a empresa precisar fazer corte de gastos, você ainda vai ter a chance de ser promovido, de crescer mais rápido, né? Então, não vou passar por todas as informações aqui, não, tá? Depois recomendo que você acesse com mais calma, enfim, essa tabelinha aqui. Mas aqui é o ponto de partida para você efetivamente começar a se atualizar, né? Atualizar aí sobre o cenário da tua carreira de RH. Até porque pensa comigo, você senta lá com o teu gestor para pedir um aumento, né? Daí você vai lá e fala e pensa assim, antes de conversar com ele, você fala, ai, eu queria ganhar 5 mil reais. Tá, mas por que você queria ganhar 5 mil reais? Ah, porque com 5 mil reais eu consigo pagar a parcela do meu carro, consigo pagar a parcela da minha casa, eu consigo ir para Guaratuba no final de semana. Guaratuba é uma praia que tem aqui no litoral do Paraná, tá? Consigo, sei lá, comprar uma roupa bacana, pagar meu Netflix, pagar o meu Uber. Mas, gente, não é esse embasamento que você precisa ter para negociar valores para um aumento salarial. Você precisa ter um embasamento de mercado, né? Então, se você sabe ali na pesquisa que na área de atuação, na área de RH, na cidade de Curitiba, a média salarial do profissional é de 3 mil e você ganha 2, você tem embasamento para conversar com o teu gestor para falar, veja, né, a média salarial de mercado nessa área de RH é X, né, o que a gente pode fazer aqui, o que eu posso fazer para que a gente, sei lá, em 3, 6 meses, a médio prazo, a gente consiga rever a minha questão salarial, né, então, assim, traga embasamento para o teu gestor. É óbvio que quando você senta para negociar com resultados do teu trabalho ali na empresa, né, com indicadores, coisas que você fez de diferente na empresa, tem muito mais peso. Mas também ajuda se você tiver uma noção salarial de mercado para que você possa fazer essa argumentação de uma maneira mais assertiva, tá? A gente vai recapitular então quais são os pontos, né? Os principais erros aí cometidos pelo profissional de RH que acabam travando ali o seu desenvolvimento. Então, assim, ó, os principais erros, né, recapitulando, que atrasam o crescimento do profissional de RH é o erro número 1, não conhecer os objetivos estratégicos da empresa. Então, se você não conhece os objetivos estratégicos da tua empresa, procure conhecer, tá? Procure buscar informações com a galera do marketing, com a galera do comercial, participar de reuniões com uma escuta mais ativa com relação àquilo que os departamentos estão falando, estão trazendo, né? Assista entrevistas do dono da tua empresa ou dos diretores, enfim, seja lá o que for, acompanhe informações para você entender o que essa empresa espera no futuro, tá? Segundo erro que atrasa o desenvolvimento de profissionais de RH é agir de forma mecânica. Então, você já entendeu que você não pode mais ser um RH apertador de botão, você precisa ser um RH estratégico, cujas atividades estão alinhadas aos objetivos estratégicos da empresa. Então, a partir de hoje, você não vai mais só fazer um recrutamento e seleção, você vai fazer o recrutamento e seleção. Não é mais uma folha de pagamento, é a folha de pagamento, redondinha e
cada vez mais automatizada, né? Cada vez mais com recursos que ajudam você a perder menos tempo com atividades operacionais e mais tempo com atividades analíticas. E, por fim, o terceiro erro que atrasa o crescimento do profissional de RH é falar que não tem tempo. Sim, você tem tempo, você tem 1 hora por semana para assistir um conteúdo sobre gestão de pessoas, RH, departamento pessoal, todos os subsistemas aí de RH, e eu dei a dica de ouro para você de entrar no canal do Telegram do Ressignificar o Trabalho, onde você pode acompanhar semanalmente a lista de eventos gratuitos que acontecem naquela semana. Já falei também que você pode assistir a gravação depois, caso você não possa assistir esses eventos em tempo real, né? Porque muitos deles são realizados aí em horário comercial, mas isso não é desculpa, porque os eventos ficam gravados e você pode assistir depois, você pode assistir no final de semana, enfim. Você precisa fazer a sua parte, né? Então, eu vou aproveitar para te convidar a seguir também o Instagram ali do Ressignificar o Trabalho, tá? Que eu também publico muitos conteúdos, novidades. O Ressignificar, ele tá em todas as redes sociais, no LinkedIn, no YouTube, no Facebook, no Telegram, em tudo quanto é, até no TikTok, você tá no TikTok, Ressignificar tá lá também. Mas é preciso que você dê esse passo, né? Eu posso entregar conteúdo para você, mas eu não posso te obrigar a aplicar essas coisas no teu dia a dia. Só que uma coisa eu te digo, se você quer crescer na área de RH, se você quer se desenvolver, se você quer ser valorizado, se você quer ser reconhecido, né? Se você quer ser um profissional de RH memorável e inesquecível, precisa partir de você e não da empresa, tá? Então é isso, na próxima semana a gente tem mais um encontro marcado nesse mesmo horário, né, no sábado às 10 horas. Eu já tenho algumas ideias de temas que eu vou trazer para vocês, mas caso você tenha alguma sugestão e mais pessoas tenham a mesma sugestão, eu vou ler depois nos comentários, então você pode deixar aqui. E aí a gente vai se falando também pelas redes sociais, tá bom? Obrigado pela sua companhia, obrigado pelo seu tempo e tenha um ótimo final de semana.